Olá a todos. Olá. Hoje vamos falar sobre uma notícia que neste momento é recente, mas que não deixa de ser uma atualidade sempre, porque é uma realidade que existe e que não existe só hoje como notícia, mas que existe sempre. E neste caso é conhecida como os documentos do Panamá. Ou os papéis do Panamá. Vamos então tentar perceber que documentos são estes, quem os revelou, o que é Mossack Fonseca E o que é que são empresas offshore. Os documentos do Panamá são mais de 11 milhões de ficheiros, 2,6 terabytes de dados da base de dados da empresa Mossack Fonseca, uma firma de advogados com sede no Panamá e que cria empresas offshore. Estes documentos revelam os esquemas usados por líderes mundiais e milionários para fugirem ao fisco. São revelados dados de mais de 200 mil empresas e 140 políticos, entre os quais 12 atuais ou antigos chefes de Estado ou de governo em mais de 200 países de todo o mundo. Entre os ficheiros que cobrem um período de quase 40 anos, 1977 a 2015, estão e-mails, relatórios financeiros, comprovativos de transferências bancárias, passaportes e registros empresariais. O Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação fala em uma das maiores fugas de informação de sempre. E afinal, o que é a Mossack Fonseca? A Mossack Fonseca é uma firma de advogados com sede no Panamá. Um dos serviços que presta é incorporar empresas em paraísos fiscais, incluindo a Suíça, Chipre ou as Ilhas Virgens Britânicas. A Mossack Fonseca é a quarta maior firma mundial a gerir empresas offshore. Apesar de estar sediada no Panamá, a empresa tem operações em todo o mundo. De acordo com o site, trabalha em 42 países, onde tem 600 funcionários. A administração de riqueza é outro dos serviços prestados pela Mossack Fonseca. O que são então offshores? Os offshores, ou paraísos fiscais, são um regime fiscal privilegiado que não tributa aos rendimentos ou tem tributação insignificante. Por regra, não há transparência relativamente a disposições legais. Há legislação ou práticas administrativas que não permitem uma eficaz troca de informações com outros governos. Não há atividades económicas substanciais. As vantagens financeiras conseguidas em offshore não estão habitualmente disponíveis para todos os contribuintes. Põe-se então a questão: todas as empresas offshore são ilegais? Tudo depende do objetivo. Este regime pode ser usado para fins ilegais, como lavagem de dinheiro, fraudes financeiras, instituições fantasmas, evasão fiscal ou corrupção. Ou então, para legais, como proteção de património, trading e operações comerciais. Muitas vezes recorre-se a esta opção como forma de proteção em países com falhas de segurança nas contas bancárias. É também usado para grandes heranças. Há então, neste caso, portugueses envolvidos. São vários os nomes já conhecidos. O primeiro, no entanto, foi Idalécio de Castro Rodrigues de Oliveira. O empresário de Vozela terá tido 14 empresas com sede nas Ilhas Virgens Britânicas em áreas como minério, gás natural e exploração de petróleo. A venda dos direitos de exploração de um campo de petróleo no Benin, à Petrobras, acabou por envolver o empresário no caso Lava Jato. Em nome da empresa Lusitânia Petróleo, Idalécio detinha várias licenças de exploração petrolífera em África. E quais serão os políticos envolvidos? Pelo que se sabe, há vários políticos por todo o mundo envolvidos, mas o mais mediático é Vladimir Putin. Um amigo do presidente russo, o violoncelista Sergei Roldugin, terá desviado mais de 2 mil milhões de dólares, mais de 1.750 milhões de euros, com a ajuda de bancos e sociedades fictícias. A pista leva o dinheiro até uma estação de esqui onde, em 2013, a filha de Putin casou. Na lista de atuais e antigos líderes políticos está o primeiro-ministro paquistanês Nawaz Sharif
o ex-vice-presidente iraquiano Ayad Alawi, o presidente da Ucrânia Petro Poroshenko, o filho do antigo presidente egípcio Alaa Mubarak, ou o primeiro-ministro da Islândia Sigmund Davíð Gunnlaugsson. Nesta lista aparece também o pai do primeiro-ministro britânico David Cameron. Põe-se então a questão: quais serão as outras personalidades que aparecem relacionadas? A lista é grande e está a ser revelada aos poucos. Até agora, para além dos políticos, foi revelado o envolvimento do presidente da UEFA, Michel Platini, o futebolista Lionel Messi, o ator Jackie Chan ou o realizador espanhol Pedro Almodóvar. Para além destas figuras públicas, há também criminosos. E o que é que poderá estar então em causa? Esta fuga de informação põe a descoberto líderes políticos, gestores e empresários influentes e bancos importantes que podem estar envolvidos em esquemas de corrupção, lavagem de dinheiro e fuga ao fisco. Há muita informação que ainda não é conhecida e neste momento não é ainda possível entender as implicações que terá. O certo é que o impacto será grande e já estão a surgir reações. E afinal, que consequências está a ter esta revelação dos papéis do Panamá? O Ministério Público do Panamá decidiu abrir uma investigação ao conteúdo dos documentos. Também na Austrália, depois da divulgação, as autoridades estão a investigar 800 cidadãos por possível invasão tributária. Na Islândia, por causa da relação com o primeiro-ministro, a oposição já pediu a demissão imediata do governante. Questionado pelos jornalistas, o primeiro-ministro da Islândia garantiu que nunca escondeu nada. Disse inclusive que estão a querer transformar uma coisa suspeita quando não há suspeitas. De acordo com o primeiro-ministro, a empresa aparece depois de a mulher ter vendido parte de uma empresa. O dinheiro foi entregue ao banco, que o geriu dessa forma. Na entrevista, acabou mesmo por abandonar a sala. O presidente francês, François Hollande, elogiou a investigação que diz ser uma boa notícia e garantiu que vão ser abertos inquéritos e pode haver processos judiciais. O porta-voz de Putin desmente a ligação do presidente. Fala num plano contra a Rússia que visa descredibilizar Vladimir Putin antes das eleições. Inclusive chama-lhe putinofobia. E como é que estes documentos foram tornados públicos? Os vários ficheiros foram enviados por fonte anónima para o jornal alemão Süddeutsche Zeitung, que os partilhou com o Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação. Mais de 370 jornalistas de 107 meios de comunicação em 78 países trabalharam durante um ano sobre estes documentos do Panamá. Os resultados desta investigação começaram a ser tornados públicos pelo consórcio e pelos órgãos de informação parceiros. Em Portugal, o Expresso e a TVI 24 são os meios que fazem parte desta lista. E o que é o Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação? É uma rede global que junta mais de 190 jornalistas de investigação em cerca de 65 países. Estes profissionais colaboram em investigações de fundo. O projeto, integrado no Centro para a Integridade Pública, foi fundado em 1997 pelo jornalista norte-americano Chuck Lewis. Dedica-se essencialmente a casos com impacto internacional, guiando-se pelo princípio de que a principal função do jornalista é a de fiscalização dos poderes. O jornalista watchdog, cão de guarda das liberdades e direitos dos cidadãos. E pronto, esta é apenas uma ponta do iceberg daquilo que são os documentos do Panamá, o que é que são offshores, como é que as coisas funcionam, para que vocês possam entender que realmente isto existe e que não é acessível a todos. Esperamos que tenha sido elucidativo, que tenham aprendido alguma coisa e que vos ajude a perceber um pouco mais deste assunto e desta situação. Já sabem, se gostaram, façam
like no vídeo, partilhem com toda a gente para que toda a gente consiga perceber esta situação e este assunto que não é tão fácil de entender. E claro, Façam like e subscrevam. Está aqui, né? Aqui em baixo. subscrevam o nosso canal se não forem inscritos. Se já são inscritos, não se esqueçam de clicar na roda dentada e depois ir picar a dizer que querem receber todas as atualizações deste canal, para que sempre que nós lancemos um vídeo, vocês serão os primeiros a saber. E pronto, nós por aqui, vocês por aí, espero que tenham gostado. Até à próxima. Até à próxima!